Bom dia, meu amado, minha amada. Eu estou passando por aqui mais um dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu venho da parte de Deus trazer uma mensagem para edificar as nossas vidas. Eu não sei como você está, como você acordou, mas nós precisamos louvar e engrandecer o nome do Senhor em todas as circunstâncias. E eu quero dizer para você que independente daquilo que você esteja vivendo, independente da luta que você esteja passando, eu quero dizer para você que o nosso Senhor, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que tudo pode fazer na vida daquele que crê. Na vida daquele que medita na sua palavra, naquele que guarda os seus mandamentos e que busca fazer a sua vontade. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ainda que você esteja triste pela perda de um ente querido, ainda que você esteja com essa angústia no seu coração, com momentos na sua vida de tristeza, ainda que você esteja passando por uma fase de depressão, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, mas eu quero dizer para você que o Senhor é bom. E quando a gente ouve a palavra dele, quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente abre o nosso coração para Deus, Deus ele se revela para nós. Não é história de crente, não. Deus é verdadeiro, Deus é bondoso, Deus é misericordioso e Ele tem essa capacidade de mudar a nossa história, de avivar a nossa fé, de fortalecer o nosso íntimo. E eu quero com você nesta manhã meditar numa passagem que Deus colocou no meu coração para que trouxesse nessa manhã. Você que tem a sua Bíblia, você que ora comigo todas as manhãs, o objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda o propósito de Deus, que Deus é bom e Ele pode nos ajudar, nos fortalecer. Nem todos os dias das nossas vidas nós estaremos estonteante de alegria. Haverá dias difíceis. Nos dias bons nós louvamos, nos dias maus nós louvamos também, porque nós sabemos que dias maus passam, dias ruins passam. Você que está enlutado, eu convido você a meditar na palavra de Deus. Eu sei que o sofrimento é muito, perder um ente querido não é fácil, mas a palavra de Deus diz que a morte é o recomeço de uma vida com Deus. Você que pode, abre comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e a gente vai ler Gênesis capítulo 21, versículo 15, isso mesmo, versículo 15, mas eu não quero ler o versículo 15 não, vamos começar a ler o versículo 14, para que a gente possa entender melhor. Gênesis capítulo 21, versículo 14, que vai dizer assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também deu ao menino e despediu-se ela e foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumia a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores
E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar de onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Até aqui. Louvado e engrandecido, Senhor, seja a tua palavra, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, a tua palavra foi lida nesta manhã, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar discernimento acerca desta palavra e abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos nos fortalecer em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos, a gente leu aqui duas vezes, foi falado do odre. Odre é um recipiente feito de pele de animal, de couro. E antigamente eles usavam para guardar vinho, para guardar água. Era como uma jarrinha nos dias de hoje. Amados irmãos, esse texto que Deus vai falar ao nosso coração, esse texto sagrado descreve o momento em que o anjo do Senhor, ele socorre Agar no deserto. Agar, todo mundo conhece, a escrava egípcia que foi dada a Abraão para antecipar, para dar uma ajudinha a Deus. Sara, ela pegou essa escrava e deu ao seu marido para que ela, achando que a idade dela já estava avançada, Deus havia prometido que faria de Abraão uma grande nação. Mas a Sara duvidou, porque ela já tinha 90 anos, quase 100 anos, já não havia mais possibilidade humana dela gerar um filho. E ela, para ajudar Deus, coisas que não há necessidade, porque o nosso Deus, ele é soberano, e muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus, nós queremos antecipar, porque somos ansiosos, somos imediatistas, e acontece isso daí que a gente leu. Então Sara, Agar, a escrava egípcia, ela deu à luz a Ismael, e logo depois a promessa de Deus se cumpriu. Sara engravidou, porque era promessa de Deus, só que aí já estava aquela confusão generalizada, que muitas das vezes nós mesmos atribuímos para nós, por não esperar o plano de Deus se cumprir na nossa vida, por não esperar, por acharmos que não vai acontecer, porque nós somos ansiosos. Eu sou muito ansiosa e eu peço a Deus todos os dias que trabalhe isso em mim, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós ao nosso favor. Basta que nós o invoquemos. Mas voltando para o texto, quando a gente
a gente vai imaginar esse texto, uma escrava, ela não é levada para a casa dos seus senhores por livre e espontânea vontade. Ela foi feita escrava. Então, nesse contexto de escravidão, quando ela concebeu, que ela engravidou de Ismael, a Bíblia relata que ela começou a afrontar Sara. Ela começou a afrontar Sara e ali criou uma anomalia, ali criou uma rivalidade. E foi por isso que nós lemos que Abraão, ele levantou-se pela manhã, de madrugada, tomou pão e odre de água e deu a Agar. Ela pôs sobre os ombros e ela foi para o deserto. Ela foi para o deserto desesperada, porque ela achava que ali ela fosse morrer. E muitas das vezes nós estamos tão desesperados, nós estamos tão afundados nos nossos problemas, naquilo que nós estamos vivendo, que nós nos esquecemos de que Deus não se esquece de ninguém. Deus, ele está presente em nossas vidas em todos os momentos. E Agar, ela não conseguia ver o poço que estava diante dela. A gente leu aqui no versículo 19 que Deus abriu-lhe os olhos e ela pôde ver o poço. Nesta manhã, o Senhor está abrindo os nossos olhos diante das nossas dificuldades, para que possamos ver que o problema, a situação, não é para nos matar, e sim para que possamos ver o imenso amor de Deus, e que para que dessa forma nós possamos nos achegar a Deus e fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que somente nele nós podemos confiar. Somente nele nós podemos encontrar o refrigério necessário. E por isso, Agar representa muitas mulheres que foram vítimas de situações alheias à vontade, mas conseguiram vencer as adversidades. Se a gente olhar o nosso passado, quanta coisa aconteceu. Mas hoje nós estamos aqui, de pé, podemos acordar, nesta manhã nós tivemos o privilégio de acordar. Louvado e engrandecido seja Deus por isso. Diante de tudo que nós passamos, você está aqui, eu estou falando, você está ouvindo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque temos o privilégio de ouvir que Deus está conosco em todos os momentos. Quando Agar pensou que ali seria o fim dela, do filho dela, ela se afastou do filho para não ver o filho morrer, porque ela achava ali que era o fim dela. O Senhor mandou um anjo. E o Senhor, ele está pronto para mandar um anjo quando nós o invocamos. Quando nós reconhecemos que o nosso socorro vem dele, que o nosso socorro não está naquilo que tenta nos parar, que tenta nos entristecer. O mundo não vai acreditar em você. O mundo vai conspirar contra mim e contra você. As pessoas, elas vão dizer que nós não somos capazes, que nós não sabemos falar, que nós somos soberbos, que nós isso, que nós aquilo, porque as pessoas tendem a repelir aquilo que elas não entendem. Eu não compreendo, então eu não quero saber. Muitas pessoas não conhecem as Sagradas Escrituras, não conhecem
o tesouro revelado de Deus que tem nas Sagradas Escrituras. Todas as manhãs nós estamos aqui estudando cada dia um versículo, estudando cada dia lições espirituais que os grandes personagens da Bíblia nos deixou. E o nosso Deus, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo que mandou aquele anjo para Agar, ele é o mesmo que vai interceder nas minhas tribulações, nas suas tribulações, ele é o mesmo. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, e revelarei coisas grandes e ocultas. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, ele vai se revelar a nós. Mas olha, veja bem esse versículo. Buscar-me-eis e me achareis, e revelarei coisas grandes e ocultas. Nesse versículo, o Senhor mostra que ele só se revela para quem o busca, no secreto, no oculto. É algo maior do que simplesmente ler. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a meditar nessa parábola do corvo e da águia. O corvo, ele sobe nas costas da águia e começa a bicar para incomodar a águia. E ele começa a bicar, começa a incomodar, e a águia, ela não luta com o corvo. Ela simplesmente, ela sobe, ao ponto de que o corvo fica sem ar e ele precisa abandonar a águia, porque senão ele vai morrer, porque ele não consegue voar em grandes alturas. Essa parábola nos deixa uma linda lição nesta manhã. Voe alto com o Senhor, que é o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus que rege na minha vida e na sua vida. Não ouça as vozes que dizem, que te deixam para baixo, que dizem que você não vai conseguir, que você não é nada, que você não tem talento, que você não vai vencer. Voe como a águia e cresça no amor que Deus tem para comigo e para com você. Independente do que Agar fez, independente do que aconteceu com ela, Deus mandou um anjo e o próprio Deus abriu os olhos dela. Ela estava diante do poço, mas Deus foi com ela. Ela achava que fosse morrer, mas o nosso Deus, ele entra com a providência quando nós declaramos que precisamos dele. Vamos orar? Que esta palavra possa adentrar o teu coração, te fortalecer, fazer de você um homem forte, uma mulher forte. Seja como a águia. Tá sofrendo? Aprofunde-se naquilo que o Senhor tem para você, que do seu problema Deus está cuidando. Vamos orar? Deus, Tu és, Senhor, o nosso Pai,
o Deus que provê em nossas vidas. Senhor, diante desta lição espiritual que nós acabamos de ler, o Senhor foi, meu Pai, com H, enviando um anjo, Senhor, para que os olhos dela fossem abertos. Nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Tua palavra, no nosso quarto de guerra, no nosso local de oração, no nosso local de consagração, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor se revela para aqueles que o buscam no profundo. Por isso, Senhor, nós não queremos ficar às margens, mas nós queremos mergulhar no Teu amor, na Tua verdade, naquilo que o Senhor tem, porque declaramos, Pai, que somos pequeninos e precisamos, Senhor, da Tua direção. Ainda, Senhor, que o mundo vá dizer, que o mundo vai conspirar contra, porque o mundo, Senhor, anda na contramão da Sua vontade. Mas nós, Senhor, queremos nos atentar aos Teus estatutos e fazer, Senhor, somente a Tua vontade. Senhor, retira do nosso coração toda altivez, todo sentimento contrário que não podemos carregar, toda tristeza, todo medo, toda insegurança, todo pensamento altivo, tudo aquilo, meu Pai, que não condiz com a Sua vontade e que nos impede de avançar e de chegarmos em níveis de glória e chegarmos, Senhor, a sentir o Teu Espírito e sermos guiados por Ele. Pai, nós queremos viver para agradar o Teu Santo Espírito. Por isso, nesse momento, meu Pai, vai de encontro a todos que estão orando comigo e que necessitam, meu Pai, diante da adversidade do sofrimento, que o Teu anjo vá de encontro, meu Pai, a eles neste momento. E venha também, Senhor, ao meu encontro, perdoando, meu Pai, todas as minhas iniquidades, perdoando, Senhor, os meus pecados, perdoa também, Senhor, os pecados dos meus irmãos, e ajuda-nos, Pai, a andar sem pecar. Nos ajuda, Senhor, a vencer o dia mal e nos afasta, Senhor, de todo mal. Nos afasta, Senhor, de todo sorriso falso, de toda palavra, meu Pai, contrária à Tua vontade. Senhor, esta é a oração que nós te fazemos nesta manhã, nos alimentando, Senhor, do Teu pão, nos alimentando, nos saciando, Senhor, da Tua palavra, que é alimento e remédio. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para o nosso caminho. Nós não conseguiremos, Pai, sem a Tua direção, sem o Teu amor. Por isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Amado irmão, amada irmã, se esse estudo, se essa oração edificou a sua vida, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, porque nós sabemos que se fosse uma treta, se fosse um reality show, aonde que não acrescenta nada esse tipo de programação na vida de alguém, a gente compartilharia, a gente ia dar atenção. Mas como é algo que edifica, as pessoas não dão tanta atenção, porque o mundo anda na contramão da vontade de Deus. Então eu peço a vocês que propaguem, não porque eu quero me engrandecer, não é nada disso, mas para que o amor de Deus possa chegar
a muitos corações e que vidas venham ser restauradas, restituídas, assim como Ele fez com a minha. Eu me sinto na obrigação de estar aqui e trazer para você o que Ele tem e o que mudou a minha vida. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tenham um dia cheio de paz, cheio de amor e convictos de que Deus é conosco. Fiquem com Deus. Bom dia.